Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Querido ouvinte, nós estamos neste dia 5 de agosto, terça-feira, dia da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma. E falando do sacerdote até o próximo dia 9, hoje nós temos um tema bonito para meditar com vocês, para a gente ir tomando consciência o que é o padre. E eu agradeço imensamente os sacerdotes que escutam esse programa, muitos até que compartilham o nosso programa com os seus grupos, enquanto também tem outros que proíbem, né? Mas é assim mesmo, nós vamos adiante e eu quero agradecer mais uma vez a Deus pelo meu sacerdócio e pelos meus padres aqui de Formosa e por todos os padres amigos com quem nós temos um bom relacionamento em tantos lugares aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, meu povo, nesse quinto dia da semana do sacerdócio, detemo-nos numa dimensão essencial da identidade sacerdotal. O padre é chamado a ser homem da palavra. Não apenas como orador, mas como testemunha viva da palavra de Deus, encarnada, proclamada, meditada e vivida. A missão profética do sacerdote consiste em anunciar com fidelidade tudo o que Deus revelou, sem adulterações, sem silêncios cúmplices, sem omissões estratégicas. Ele é, segundo São Paulo, dispensador dos mistérios de Deus. E o primeiro mistério que administra é a palavra. Meu dileto ouvinte, cabe-nos rezar cada vez mais pelos nossos sacerdotes. Rezar por esta restauração que a Igreja precisa viver, essa renascência dos valores sacerdotais, litúrgicos, espirituais e piedosos que nós precisamos viver de modo renovado. O Concílio Vaticano II não veio para destruir isso. Pelo contrário, se a gente estuda os documentos do Concílio Vaticano II, eles não inclitam as pessoas, os sacerdotes, a não viver o ministério. Basta ler os documentos. O problema, como o Bento XVI disse, é o Concílio Vaticano da mídia, que desvaloriza as coisas santas. Na Presbyterorum Ordinis do Vaticano II, olha que ensinamento bonito que o concílio nos dá. O sacerdote deve aplicar-se à leitura e à meditação da Sagrada Escritura para não se tornar um pregador vazio da palavra de Deus que não escuta no seu interior. Ou seja, ele deve ser primeiro discípulo da palavra que prega. Se nós sacerdotes não estamos vivenciando essa realidade tão bonita, é sinal de que o relativismo, que o laxismo teológico da teologia da libertação nos alcançou e foi minando a nossa piedade, a seriedade que nós devemos ter com as coisas santas. E aqui a gente faz memória de Dom Henrique Soares, né, que combateu duramente essa teologia ecofeminista da libertação, que tomou agora essa nova vertente e que não deixou nada de bom atrás de si, a não ser uma igreja vazia, comunidades sem vocações, sem piedade, sem adoração. Daí o trabalho hercúleo dos novos sacerdotes para restaurar a beleza do sacerdócio na igreja e restaurar a fé do nosso povo. A igreja sempre viveu esses grandes movimentos de restauração. E nós estamos agora na esteira desse trabalho de restaurar, de renovar
as estruturas da igreja com a verdade, com aquilo que deve ser o ministério exímio dos sacerdotes. E se você tem o sacerdote que foi contaminado com toda essa mentalidade esquisita, rezem por ele, peça a compaixão de Deus e vamos adiante com muita fé, com muito amor, dedicando ao Senhor a nossa vida. E você, meu querido Padre, não desanime, não tenha medo de abraçar essa grande verdade, da gente ir junto. O nosso povo nos quer padres, padres de verdade, padres piedosos, padres amorosos, misericordiosos, servos da palavra e dispensadores desta palavra. Assim nós vamos trabalhando e fazendo a vontade de Deus. O sacerdote que não alimenta sua alma com a Escritura torna-se frágil na doutrina, superficial no aconselhamento, estéril na evangelização. Ao contrário, o padre que mergulha diariamente na palavra, em espírito de oração, silêncio e contemplação, torna-se profeta de fogo, capaz de reacender a fé nos corações. E nós temos muitos padres vivendo isso, graças a Deus. A gente encontra as pessoas que dizem, nosso padre é maravilhoso, é um homem de fé. Ele sobe ao altar e a gente vê Cristo no sacerdote que se oferece por nós. Isso deve ser o nosso ministério. Daí a comunidade precisa rezar pelas vocações, rezar para que tenhamos bons seminaristas, homens de verdade, seminaristas viris que são capazes de encarnar esta personalidade de Cristo na sua vida e serem padres castos, pobres e obedientes, como a Pastori da Bovobis de João Paulo II nos ensina. São Jerônimo, que morreu no ano 420, ao comentar a Sagrada Escritura, dizia, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. O sacerdote que não medita a palavra perde o contato com o próprio Jesus. Mas aquele que a medita com o coração encontra nela uma luz para a alma, um alimento para o rebanho. Na liturgia de hoje, nós lembramos também a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, primeira igreja do Ocidente dedicada a Nossa Senhora, logo após o Concílio de Éfeso, no ano 431, onde Nossa Senhora foi proclamada Theotokos, Mãe de Deus. Essa comemoração recorda a presença materna de Maria na vida da igreja, especialmente no ministério do sacerdote. E aqui, meu querido padre que me escuta, o padre precisa da mãe da palavra. Maria é a mulher que escuta, guarda e vive cada palavra que sai da boca de Deus. O sacerdote, como ela, deve acolher a palavra no coração e oferecê-la com humildade e verdade aos outros. A Basílica de Santa Maria Maior é um sinal visível dessa aliança. Palavra e mãe, juntas no coração da nossa santa e amada Igreja. Por isso, nesse dia, meu querido ouvinte, peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que nossos sacerdotes sejam homens profundamente enraizados na Escritura, fiéis à doutrina da Igreja e apaixonados por formar o povo com a palavra que salva. E mais do que nunca, a Sagrada Escritura deve se tornar um alimento para nós, sobretudo nesses tempos difíceis, corrosivos, tempos de ditadura, tempos de controle, tempos estranhos que nós estamos vendo, inclusive no Brasil. A palavra de Deus deve ser o alimento que fortalece o coração do povo na direção da luz. Que a Sagrada Escritura
e o coração de Nossa Senhora junto possa trazer a nós sacerdotes grandes alentos, assim seja. Façamos agora o nosso comentário do Evangelho do dia, Mateus 14, 22 a 36. O Evangelho de hoje narra a cena poderosa de Jesus caminhando sobre as águas e acalmando o mar em meio à noite. Os discípulos estão no barco, com medo, e Jesus se aproxima dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro com fé caminha sobre as águas, mas ao duvidar começa a afundar. Jesus o resgata com a mão estendida, dizendo: homem fraco na fé, por que duvidaste? Esta cena nos fala profundamente ao nosso sacerdote e a cada padre como homem da palavra em meio às tempestades. O mundo atual está cheio de ventos contrários, confusão doutrinária, ataques à fé, relativismo moral. E no meio dessa turbulência, o padre é aquele que, firme na palavra, caminha sobre as águas com os olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem que o Evangelho de hoje quer dizer para mim e para você, querido sacerdote. Mas se o padre duvida, se perde a confiança na palavra de Deus, começa a afundar. Afunda no relativismo, no ativismo, no desânimo, no moralismo seco. Tem muita gente moralista de maneira muito seca, com amargura, que não ajuda. Só a fé alimentada pela Escritura sustenta o sacerdote na barca da igreja. O padre nunca pode sair da barca da igreja. Nunca. Por isso, o sacerdote precisa despir-se das suas vaidades, do seu ego, do seu subjetivismo e manter a fidelidade ao Santo Padre, a fidelidade à igreja. Ninguém perde por viver isso. Pelo contrário, ganha. O sacerdote que não está fiel ao Santo Padre, não está fiel à igreja, ele começa a viver um narcisismo, a pregar ele mesmo, a fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. A barca de Pedro é a igreja, e é nela que nós vamos até o fim, até o último momento, sem jamais nos desprendermos dos braços de Cristo, dos braços da sua igreja. A igreja de Cristo tem o Papa como ponto visível de unidade. Não adianta querer trabalhar fora desta unidade, fora desta comunhão. A nossa igreja é a barca de Pedro e nela nós vamos estar com paciência até o fim. Portanto, nada sem a igreja, nada de querer, meu querido padre, impor as suas convicções, porque elas não são objetivas. Quando o padre começa a pregar a si mesmo, quando se deixa levar pelas ideologias, por tantas coisas estranhas, não funciona. A mão de Jesus estendida é a mão da palavra eterna. Quando o padre mergulha nela, não apenas para pregar, mas para viver, ele reencontra o chão seguro da fé. E o povo percebe isso, quando o padre é homem da palavra, e o povo se sente guiado com clareza e fortalecido com a verdade. Meu amado padre, nós não nos pertencemos a nós mesmos. Portanto, façamos a vontade de Deus na igreja e não queiramos nós fazer a vontade de Deus sem a igreja, porque não dá certo. Nós vamos encontrar não a verdade, mas a nós mesmos na nossa precariedade. Sigamos com Jesus, com Nossa Senhora,
fiéis à Santa Igreja de Cristo. Rezemos, prezado ouvinte, pelas vocações. Senhor Jesus Cristo, bom pastor e mestre das vocações, olhai com amor para a vossa Igreja e suscitai entre nós corações generosos, que, como Maria, digam sim ao vosso chamado. Sustentai os seminaristas com a vossa graça, dai-lhes fidelidade, pureza e perseverança no caminho. Fazei crescer o número de santos sacerdotes, famílias fiéis, consagrados fervorosos e leigos comprometidos com o Santo Evangelho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Tenha uma abençoada terça-feira e não deixe de rezar conosco às 20 horas hoje, a oração das completas aqui. Deixe o seu like, compartilhe o nosso programa. Se não está inscrito no canal, se inscreva para colaborar com a expansão da evangelização. Fique em paz, caminhe na luz.